para fazer a introdução, né? Primeiro eu vou só falar que essa fita é a continuação da outra fita da aula. Estou falando baixo. Que eu acho que é importante a gente cada vez, assim, sempre esclarecer essa diferença dos princípios que vêm do modelo da física e de não considerar o estudo ou o protocolo como um modelo, assim, ipsilitros, de assim, ser uma coisa que é esse princípio do confinamento. O que essa matriz, o que o protocolo faz é oferecer uma possibilidade cinesiológica para você chegar na instabilidade. Só que eu acho que o mais interessante é quando o bailarino, enfim, a pessoa que for trabalhar com isso, ela tem todos os meios de descobrir outras estruturas cinesiológicas que podem levá-la a esse mesmo exercício. Então, uma vez que eu acho que eu escolhi essa, na verdade, porque tem 1000 outras, né? A gente pode diminuir nossa base só elevando o calcanhar do chão, com um apoio só do metatarso. Aqui a gente já vai ter uma possibilidade de chegar na estabilidade também meio fácil, assim, porque a gente diminui a nossa área de apoio. Só que para a gente conseguir começar a sentir, trabalhar isso como dança, requer toda uma estrutura muscular, que às vezes logo de cara é mais difícil, né, para a gente que não está acostumada com esse trabalho. E vão ter consequências de possibilidades de organização do seu eixo. E como que você faz para se deslocar com essa característica e com o confinamento? Então, é um grau assim, de dificuldade, na verdade, em função das nossas limitações biológicas, que é tanto de força como de educação somática do movimento, né? Porque é uma coisa que a gente acabou de comentar, que depende de infinitas coisas, como a gente se comporta, né? O controle do nosso, enfim. E então eu acho que só para ultrapassa o controle físico, né? Tem todo um universo subjetivo. Então, por exemplo, tem tanto essa possibilidade de diminuir a área mudando o apoio do metatarso, como, por exemplo, eu tenho como fazer o mesmo trabalho, só que aqui, e sentindo quais são as diferenças, né? É como se fosse um pouco, se a gente fizesse um paralelo com o Laban, né? De trabalhar nos planos que ele coloca, a gente também tem isso que, no fundo, é principalmente uma diferença com a força gravitacional que vai interferir cinesiologicamente nessa instabilidade dentro da noção de confinamento, no qual é difícil você acelerar, você sentir a dificuldade de que por mais que eu quisesse intencionalmente com uma ideia, falar agora eu vou aumentar minha velocidade como se eu tivesse de 10 km por hora a 100 km por hora. E você sente essa dificuldade. Quase uma impossibilidade. E que essa dificuldade que é a transposição simbólica da ideia de confinamento. Então, enquanto... Eu queria que você repetisse isso. Que quando a gente cria toda essa situação cinesiológica de confronto com as suas limitações biológicas e infinitas da nossa subjetividade, a gente enfrenta uma dificuldade, a gente sente fisicamente uma dificuldade de aumentar a velocidade respeitando a instabilidade. Lidando com o movimento e a auto-organização do movimento durante a instabilidade, sem cortá-la com uma estabilidade forçada no meio do trabalho, né? Porque aí cortaria o nosso fluxo, assim, do que seria a dança, enquanto uma continuidade do movimento, que não necessariamente é organizada ritmicamente, da métrica rítmica, mas é organizada de acordo com as condições físicas que a gente vai criando e mudando a todo instante. Então, é exatamente essa dificuldade de acelerar que a gente sente fisicamente, respeitando a instabilidade
e as nossas limitações biológicas, é essa sensação da dificuldade que seria a transposição simbólica da ideia de confinamento, que é um princípio dinâmico que vem do modelo da partícula da física. Do bárion. Dos bárions, tá? E aí, uma vez que a gente compreende isso cinesiologicamente, assim, na realidade, no momento do movimento, ele tem esse caráter de matriz, inclusive porque uma vez que você compreende essa lógica, como se fosse uma coerência de auto-organização, talvez algo que se assemelha à questão harmônica na composição musical, que a gente estaria traduzindo aqui como confinamento, a gente pode ter infinitas possibilidades de criar essa situação de confinamento a partir do conhecimento da cinesiologia. Então, como eu disse... O conhecimento harmônico do mundo. Então, eu posso trabalhar aqui, que foi o trabalho que eu realizei naquele espetáculo da Ruth lá, que eu acabei, enfim, coreograficamente, em função do coreógrafo, eu desenvolvi essa dança que era só nesse apoio. E aí, assim, quando eu voltei a ensaiar a Flor Boiando, que era outro apoio, eu não conseguia fazer essa outra dança. Porque eu entendi que eu estava criando uma situação que eu não conseguia atingir a instabilidade, porque o meu centro de massa não permitia. Na Ruth. É uma coisa que, se a gente não toma consciência, assim, do ponto de vista do conhecimento do movimento, a gente não consegue repetir. Então era isso. Eu vou lá, eu crio um negócio, um movimento, uma dança, e aí depois eu tenho que repetir. E aí eu não conseguia, porque não era uma questão de repetir um movimento formal, mas era uma questão dessa auto-organização cinesiológica, que quando estava num modo inconsciente, que eu ia por vários caminhos, eu ficava presa a uma coisa que eu não sabia. Tanto que quando eu comecei a ensaiar o outro trabalho, que tinha uma cinesiologia completamente diferente, eu não conseguia fazer o outro. Até que eu percebi que era uma coisa do meu centro de massa, que eu não estava deixando ele se auto-organizar, assim, ter esses deslocamentos, porque, não sei, não estava prestando atenção nisso. Uma vez que eu comecei a prestar atenção nisso, eu consegui retomar e repetir aquela dança, né? Apesar de não repetir os mesmos movimentos, repetir a dança. Então é isso, eu acho que é só de enfatizar que uma vez que o sentido do protocolo e das matrizes é esse, de dar liberdade, né, para a pessoa poder, inclusive, criar ela mesma essas situações, o confinamento, né? E esse daqui é incrível, porque aqui, quando você faz esse mesmo exercício aqui, se você quiser, se apoia todos os seus membros num só ponto, o centro de massa, a relação que ele tem com a gravidade é outra. E aí, como seria criar uma dança a partir dessa instabilidade? É muito difícil, eu já tentei. Porque... Peraí. Coloca as tuas mãos apoiando aqui assim, atrás do joelho. Atrás. Isso, põe as duas. Não, no mesmo joelho. As duas mãos no mesmo joelho. Uma perna sem mão. Isso. O que mais difícil é a tensão de todo o trapézio, sabe? Uhum. Que mata tudo. Mata o cotovelo.
coreografia pode ser deslocamento desse braço, né? Hora um, hora outro. Trocando as mãos de joelho. Pronto, só uma brincadeirinha. É difícil. Legal. Mas é um início de uma dança completamente doida. Porque você segura aqui, essa daqui vai pra lá, depois você troca e enfia essa aqui, vem cá. Depois você põe as duas pra cima. Quer dizer, na fundo é dançar com a perna só, né? É. Tem uma dança em hétero escola, no baile, que ele dança com uma perna só. O que dá bem pra ver em cima pra ver. Bom, então eu vou continuar, tá? Foi só um parênteses que eu acho que é importante. Brincar um pouco. Aí o segundo protocolo seria ainda referente aos baryons, né? E conforme a gente pode observar no modelo das partículas, na verdade o confinamento ele sempre está relacionado com a liberdade assintótica. Então a gente observa que do confinamento chega à liberdade assintótica e da liberdade assintótica chega ao confinamento. E, na verdade, esse é o princípio dinâmico da passagem do confinamento para a liberdade assintótica. Então, o segundo protocolo cinesiológico, ele também são as estruturas, são propostas, né, de cinesiologias para que a gente consiga fazer a passagem do confinamento para a liberdade assintótica. E se por um lado o confinamento se concretizava, né, no trabalho da dança, através dessa dificuldade da sensação, da dificuldade de aceleração, de criar uma aceleração na nossa velocidade, sem acabar com a estabilidade, a referência cinesiológica para a liberdade assintótica, ao contrário, é a referência cinesiológica para criar a facilidade de acelerar e de desacelerar, ainda dentro dessa noção de instabilidade, certo? Então a liberdade assintótica é igual à facilidade, né? De acelerar e desacelerar? Isso. Então, isso tudo porque a gente não está localizando, né, assim, fisicamente, o que seria uma partícula, o que seria outra, né, o que é um quark, como era no roteiro coreográfico, né, que a gente conseguia ver fisicamente que um bailarino se aproximava do outro, né. E esses protocolos, eu considero que eles são mais como se fossem jogos para você mesma. Onde você lida... São harmonias. Você lida com... São códigos harmônicos. Com as harmonias das massas do seu próprio corpo, né? E considerando cada particularidade de cada região, que tem as massas diferentes, tá? Quer dizer, ou seja, nós deixamos aquele modelo ilustrativo para chegar num modelo cinesiológico, uma compreensão cinesiológica. Encontrando a compreensão cinesiológica, a gente conseguiu um código de realização de dança com os princípios da elementaridade. Por favor, repita para cá. Que no momento anterior da pesquisa, onde existia o roteiro coreográfico, existia uma ilustração das partículas, e que a partir dessa ilustração a gente podia ver as ideias
que estão inerentes ao modelo, que seria o confinamento, a liberdade assintótica. Nesse momento, a gente... da vizinhança, né? Os princípios da vizinhança. E então, nesse momento, a gente, ao invés de lidar com essa ilustração de uma ideia, a gente traz para a realidade cinesiológica e, portanto, da realização através do movimento de um código harmônico. De um código harmônico. Que pode ser repetido, pode ser explorado. Que inclui a repetição e pode ser explorado para criar outras coisas. Nós estamos iniciando uma linguagem corotopológica, né? Iniciando uma linguagem corotopológica. Isso. Então, como a gente ainda está dentro dos baryons, né? Que a gente está agora o objetivo é trabalhar da passagem do confinamento para a liberdade assintótica, a gente ainda vai iniciar com a mesma estrutura que a gente iniciou do confinamento, dos baryons no momento do confinamento, e a princípio existe uma indicação que é importante para diferenciar, enquanto sensação claramente do movimento, do confinamento à liberdade assintótica, é que a gente tenta trabalhar com os membros superiores e inferiores, os braços e as pernas, com a velocidade constante, sem apresentar aceleração, desaceleração ou pausa. Então, era aquele trabalho de simultaneamente ter essas direções ao mesmo tempo acontecendo com as velocidades constantes, sem pausa. Agora, já no momento da liberdade assintótica, no segundo protocolo, a gente vai trabalhar a partir do estudo que foi realizado principalmente na minha segunda iniciação científica, que a gente chamava internamente da dança do nariz, mas que foi a origem para esse estudo cinesiológico, no qual a gente chamava da dança do nariz porque, por algum motivo físico, talvez, o nariz ele facilita para a gente essa compreensão de um vetor possível de se criar que está relacionado com a massa dessa região da cabeça e, portanto, com o centro de massa dessa região. E aí, eu imagino, né, que pela nossa biologia e pela geografia do nosso corpo, pela cabeça se situar onde ela está, e ter essa estrutura de ser sustentado pela nossa coluna. Pela biológica. Né? Por essa questão biológica. A maneira como ela vai lidar com a gravidade é muito diferente que o meu braço, por exemplo. Onde a gente tem a massa distribuída nessas articulações dos nossos ossos que vão formar isso. Então, como que a gravidade atua sobre isso? E por ele estar articulado com o resto do corpo através da articulação do ombro aqui, que tem essas possibilidades, a cabeça é um outro planeta, né? Se a gente for considerar isso. Porque ela é uma massa super compacta, talvez a mais do nosso corpo. Super pesada. Sim, se a gente imagina que aqui na articulação, que tem o Atlas, bom, esqueci os nomes corretos, mas aqui imaginar que essa articulação é que vai ser o ponto de apoio para essa massa super pesada sofrer a força gravitacional. Então, quando a gente está lidando com o eixo estável, e que isso... acho que foi bem importante as referências daqueles livrinhos das cadeias musculares, que lá eles falam do Instituto do Bertazzo. Do Ivaldo Bertazzo. Uma coisa muito importante, eu acho, que nós bailarinos precisamos saber disso. Que quando a gente... lá eles dizem, né, que esse estudo das cadeias, que a gente tem todos os músculos antigravitacionais que estão ao longo da nossa coluna, e principalmente na parte mais para dentro, mais interna, né, da nossa musculatura, são músculos que não são voluntários, tal como por exemplo, o bíceps, que
cria um comando para você fazer uma flexão e ele contrai. Então, é muito importante, eu acho que isso, para a gente começar a perceber. Eles dizem que as cadeias musculares, né, elas têm uma função, porque uma coisa é você ver o músculo isoladamente e como que ele funciona, que a cinesiologia faz isso, como antagonista, não é protagonista, eu confundo, que é o principal, o músculo de ação e o músculo que faz a oposição a ele e tudo mais, mas eles observam que as cadeias como um todo, então não é uma musculatura, mas um conjunto de músculos, eles atuam ao mesmo tempo para uma determinada atividade ou o que seja. E que no caso dos antigravitacionais, eles dizem que eles têm uma capacidade de agir conforme a segunda lei, acho que é a segunda lei de Newton, que é da ação e da reação, que é uma força, você tem uma força oposta, no sentido oposto, com a mesma intensidade. Sempre que uma força ela é aplicada, você tem. Então, o que eles fazem nessa linha da educação somática, que considera essas cadeias? Eles tentam organizar, existe uma maneira, né, de que a nossa organização da massa, dessas massas principais, que é a cabeça, a cintura pélvica e a cintura escapular, elas têm um alinhamento, têm uma organização no qual a ação dos músculos antigravitacionais é uma reação à força da gravidade. Tanto que algumas vezes nessas reeducações posturais, você coloca o peso na cabeça. Porque você aumenta a força para que os nossos músculos reajam a ela. Então, essas cadeias que estão relacionadas às musculaturas que sustentam o nosso corpo contra a gravidade, né, são muito importantes quando a gente tem essa proposta de ir para a instabilidade. E aí, o outro fator que é muito importante é que eles falam que essas cadeias musculares antigravitacionais estão ligadas às cadeias das pernas, e principalmente essa flexão, que às vezes, na verdade, é porque a flexão já cria toda uma reorganização do corpo todo, né? Mas que eles trabalham com as cadeias anteriores e posteriores, de tentando harmonizar e equilibrar o trabalho, ou seja, não sobrecarregar uma cadeia anterior ou a posterior, e que dessa harmonia também tem um reflexo na atuação dos músculos antigravitacionais. Então, Sem tá. Você quer que eu continue? Eu posso te esperar. Não, continua. Então, isso é importante para a gente nunca criar estender os joelhos completamente durante o trabalho, e da gente ir percebendo que essas organizações cinesiológicas, elas vão estar, né, sempre passando por os membros inferiores, superiores e toda essa outra organização muscular. Nossa. E ontem ainda encostava nas paredes. Pior é isso. Bom, tá. Uma estratégia para passagem do confinamento para a liberdade assintótica. Isso. Eu vou falar com Márcia para ver se ela localiza a dor. Para ele almoçar com a gente. Consegue. Então, para começar a cinesiologia para a liberdade assintótica. Como se trata da passagem do confinamento para a liberdade assintótica, a gente inicia da mesma maneira como a gente iniciou o protocolo 1, que corresponde ao momento do confinamento dos vários, que é exatamente o que a gente tem feito, que eu fiz anteriormente, que está registrado no vídeo. E o que a gente vai inserir agora, como a gente introduzindo, né, é o trabalho com o impulso a partir do deslocamento, ou seja, a partir da relação entre massa versus velocidade, e a massa do qual a gente vai tratar agora, especificamente, é a massa da cabeça. E que, portanto, como eu coloquei anteriormente, que tem uma facilidade para nós pedagógica de entender os vetores
possíveis criados através desse impulso da cabeça no nariz. Porque a ponta... A partir de ter o nariz como referência. Isso, com a referência do nariz. Parece que a referência da ponta do nariz ela é importante para a gente entender claramente os vetores que a gente pode criar com a massa da cabeça. Ok? Então, é simples como a noção de impulso de a gente estar lidando como massa versus velocidade. Então, é simplesmente criar a velocidade a partir da massa da cabeça. Acontece o quê? Que a gente vai estar lidando com a massa, a velocidade e a força gravitacional também. Então, assim como a gente, quando teve aquele momento no qual os braços cedem à força gravitacional, indo no mesmo sentido que o sentido da força gravitacional, com os vetores do nariz, a gente começa a perceber também as diferenças de aumentar a velocidade quando o sentido tem o mesmo vetor que a força gravitacional. Como que eu faço para aumentar a velocidade, para criar velocidades rápidas? Ou quando eu quero ir num sentido contra a força gravitacional, desse vetor ele ir contra, elevar, contra a gravidade. E qual é a dificuldade de criar velocidade quando o sentido está contra? Ou não, quando a gente pode também, com o nariz, criar deslocamentos no qual é como se a gente permanecesse na mesma altura, né? Então, a gente é como se anulasse a força gravitacional, porque a gente, na verdade, está usando o apoio da nossa articulação para apoiar a massa e ter só esse deslocamento sem ser no sentido da força gravitacional nem contra. Então, cinesiologicamente, é complicado que às vezes a gente tem a tendência a tensionar toda essa região do trapézio, o que vai gerar uma dor no pescoço. E, então, a importância da matriz do confinamento é de levar todo o trabalho muscular, como no gesto relacional ampliado, para os vetores do corpo todo, exatamente para que a gente possa ter a liberdade de criar as velocidades com a massa da região da cabeça, porém sem criar essas tensões incrivelmente grandes de sustentação da massa, localizadas nessa região do trapézio, mas sim no corpo todo. E tem a outra tensão que está relacionada com essa da massa, que é a da mandíbula, né? Que é um problema que pode gerar dores muito grandes, que vai repercutir depois em todo o trapézio também. E isso tudo na instabilidade, que é o fator que faz a gente tensionar demais. Então, basicamente a gente recomeça e, como eu estava colocando anteriormente, tem um princípio de oposição de dinâmica, que, por um lado, a gente vai trabalhar com o sentido de impulso, que é massa versus velocidade da região da cabeça, e é exatamente criando acelerações e desacelerações, e podem ter momento em que não tem velocidade, que a velocidade é zero, então que é a massa inercial, em oposição com os membros superiores e inferiores, os quais continuam sempre com a velocidade contínua, sem acelerar e desacelerar. Então, do ponto de vista cinesiológico, é como se fosse uma oposição de princípios dinâmicos em regiões diferentes do nosso corpo, tá? Então, acho que é isso, acho que eu vou fazer, porque daí fica mais fácil. Então, tem um pequeno tempo de reconstruir o trabalho do confinamento para que a gente comece. E daí, a grande dificuldade, tem um outro detalhe cinesiológico que é referente ao protocolo da liberdade assintótica, que é, no primeiro momento, a gente começa a estudar, e criar danças a partir da instabilidade e do impulso da massa da cabeça. Na parte anterior do vídeo, dá para ver que a instabilidade gera um monte de movimentos que, se a gente permite a auto-organização, vai mobilizar o nosso corpo inteiro, principalmente a cintura escapular, a cintura pélvica, a cabeça, por causa da instabilidade.
Mas relacionar, inclusive nesse movimento, um novo componente que é a possibilidade desses impulsos dessa massa estar em diálogo com a instabilidade, a auto-organização do corpo todo devido à instabilidade. E um outro passo, que é o passo que a gente tenta chegar numa terceira fase, né, que a primeira fase é o confinamento, assim, o protocolo cinesiológico confinamento. A segunda começa a criar essas mudanças de vetores com impulsos da cabeça, e depois a gente criar quantidades de impulso, que já é um outro momento, assim, se a gente for considerar de pedagogia do movimento, que não é só perceber a relação do impulso com a gravidade e com a nossa massa e com toda a organização corporal na instabilidade, mas tentar, a partir do impulso da cabeça, do nariz, vamos chamar assim para facilitar, que é o do vetor do nariz, a partir do impulso do nariz, gerar um deslocamento do seu eixo. Impulso do nariz, não, é o impulso que é massa da cabeça versus velocidade, gerando acelerações e desacelerações, que a gente sensivelmente facilita quando traz a referência vetorial do nariz como referência vetorial, por isso que eu falei impulso do nariz, mas a referência vetorial do nariz, desse impulso da região da massa da cabeça, e é esse impulso que leva o deslocamento do nosso eixo. Porque se antes na referência labaniana a gente trabalha com a transferência de peso, criando um apoio e levando o nosso centro de gravidade, levando nossa linha gravitacional, levando o nosso eixo para essa nova base desse apoio. Naquela matriz do confinamento, a gente tentava criar novos apoios, só que sem levar o nosso eixo, sem levar a nossa força, a nossa linha gravitacional e o nosso centro de massa para a área de apoio. Agora, na liberdade assintótica, a gente vai tentar com que esse impulso vetorial do nariz que vai gerar os novos apoios. Ou seja, para que ele gere um novo apoio, considerando a nossa biologia, que é o apoio, a princípio, no chão com o nosso pé, a gente tem que mobilizar todos os centros de massas ao mesmo tempo para criar um novo apoio. E não o contrário, que seria o caso da transferência labaniana, de criar o apoio para aí sim poder transferir todos os outros, nosso eixo para aquele apoio. Então esse é o terceiro momento da liberdade assintótica, que é meio difícil. E então, para facilitar um pouco isso, enquanto uma referência cinesiológica, nesse momento, ajuda a gente a trabalhar com um apoio sempre no metatarso, sem encostar o calcanhar no chão, para exatamente facilitar, não encostando o calcanhar no chão, mas não levantando. A ideia é que a gente precisa do vetor do calcanhar funcionando. E às vezes a gente morre o pé, né, corta o pé fora do movimento, porque a gente está apoiando tudo, ou a gente está apoiando aqui. Mas não, a ideia é manter ele o mais próximo do chão, sem pressionar e sem trabalhar com ele como uma área de apoio, né, que ele aumenta a área, mas trabalhar ele como vetor. Tá? Então isso torna... Muita atenção para não pressionar. Não pressionar calcanhar nessa hora. Porque isso também é uma maneira cinesiológica para a gente conseguir fazer essa passagem do impulso da massa da cabeça gerando o deslocamento do nosso eixo. Tá? Então eu vou fazer, agora que fiquei falando. Vamos tentar. Primeiro, seguir a localização dos pés, né? Talvez valha a pena. Não, agora eu acabei de explicar, vou fazer, depois eu falo isso.
Solta os ombros. Solta as pernas. Deixa bem natural um pouco. Tem que poder seguir o vetor. Ele é só um vetor, ele não é um gesto. Né? Então a cabeça tem muita liberdade. Não. Parei com medo de quebrar o vidro. Cortei o pulso. Você podia ter, do jeito que você estava fazendo, você ia saltar bem alto. Eu acho que você pode concluir esse pedacinho dizendo, olha, para o seu aluno que está ali do outro lado. Você observou o impulso? O impulso, por que o impulso está aqui nesse momento, em função da liberdade assintótica, não? Por que o impulso é importante na liberdade assintótica, né? Que eu posso entender que no confinamento existe aumentou a velocidade. É justo naquilo que eu estava falando outro dia a gente considerar aceleração e desaceleração. Porque... Repete a pergunta. Você me perguntou por quê? Tá. Você, Joana, acabou de me perguntar por que seria importante lidar com um impulso relacionado à liberdade assintótica. E, na verdade, ontem, quando a gente começou a falar da alavanca, no exemplo da pá, na lição anterior, que fica confuso, né? Porque como que eu faço para modificar minha velocidade no Gera, por exemplo, quando eu tenho uma organização do eixo tal, com um tipo de transferência de peso específica, ou seja, com uma maneira específica de deslocamento da massa, de criar e reorganizar o eixo. Quando a gente está lidando com a instabilidade, a gente precisa trabalhar com acelerações e desacelerações, que é como que a velocidade se modifica. E, na verdade, de transformar aquilo que seria a massa inercial, quando a velocidade se mantém a mesma. Alô? A velocidade se mantém a mesma, que era o conflito, né? Sim, continua. O conflito entre o movimento dos membros superiores e inferiores com uma velocidade constante. Então, seria equivalente que o que seria a massa inercial, quando a velocidade é sempre zero e ela não se move. Mas aqui a gente tem uma velocidade sempre constante, sem acelerar e desacelerar. E é como se criasse uma base dinâmica para a gente colocar o impulso, que é dessa região da cabeça, para lidar com a liberdade assintótica e conseguir fazer essa passagem entre confinamento e liberdade assintótica. Porque do ponto de vista do protocolo, do ponto de vista pedagógico, como a gente disse, que na realidade uma coisa nunca está separada da outra, mas a gente separa por um caráter de compreensão e de criação de linguagem,
Mas eu acho que uma grande necessidade de a gente lidar com essa noção do impulso, dentro dessa ideia de confinamento e liberdade assintótica, para a gente conseguir criar a composição da dança com uma passagem do confinamento para a liberdade assintótica. E esse é o princípio dos baryons, na verdade. Então a gente tem 2 protocolos, 2 matrizes, a princípio uma com uma referência cinesiológica para o confinamento e uma para a liberdade assintótica, no qual a liberdade assintótica depende do impulso da cabeça, do movimento que vai da massa vezes velocidade relacionada à cabeça, e no confinamento na velocidade constante gerando a instabilidade, com o intuito de propor essa nova criação de composição, né, uma vez que a gente consegue criar essas danças, tanto no confinamento como na liberdade assintótica, realizar a passagem de um para outro, que eu acho que era a maior dificuldade nos trabalhos anteriores, né? E que a gente criou uma hipótese de fazer essa passagem do eixo flexível, eixo axial, mas eu acho que fica mais preciso com as indicações cinesiológicas por trás e dá a matéria para a composição mesmo. Você acha possível a gente ainda fazer sair do confinamento para a liberdade assintótica? Aliás, a que a gente acabou de fazer, né? Acho. Para o Adolfo ver? Você quer que eu faça? Não. Pode ser. A gente acabou de fazer, né? Foi isso. Mas é que eu acho que tem... Aí? Pode ser. Porque nesse relatório, nessa conclusão, nesse material de conclusão, que eu tinha separado mesmo os protocolos, e aí o segundo momento de lidar com a questão de vizinhança, de topologia, ser o momento de criar essas dificuldades da passagem de um para outro, mas com referência com as vizinhanças. E aí... Fica o nosso próximo assunto. Isso. Vizinhança, próximo assunto. Aí na verdade ainda tem alguns protocolos que são das outras matrizes, né? Que essa foi do bário, ainda tem os mesons, os leptons, os neutrinos e tudo mais. Mas a vizinhança está ligada com os bários, né? Sim. Mas a vizinhança é um princípio geral, né? Eu acho que vai entrar mais a questão de composição relacionada à topologia mesmo. Isso aqui na topologia. Nós temos os outros para fazer, né? Aí vai entrar na topologia. E que eu pensei, Joana, de definir um projeto de mestrado, que seria o mais lindo de todos, que eu fiquei imaginando, que eu tinha que, durante 2 anos, trabalhar com 3 bailarinos, durante toda a formação inicial dessa educação, e paralelo um trabalho meu, sozinho, e um trabalho de coreográfico assim, topológico, coreotopológico com 3 pessoas. Que aí daria para colocar em prova essas questões de vizinhança, que eu entendi que eu posso colocar à prova, que nem eu fiz alguns exercícios de colisão, com referências não vivas, né, de vizinhanças. Agora, quando eu crio a referência de dinâmica, a referência para a vizinhança, que é viva, que é um movimento de outra pessoa, nossa, é uma dificuldade inimaginável, né? E que, na verdade, dessa dificuldade que surgem as coisas de composição, eu acho. De lidar com... Guarda bem isso na cabeça. Que a proximidade com o outro que causa a grande dificuldade. Isso deve estar registrado no vídeo, né? Porque, no fundo, eu acho que, do ponto de vista pedagógico, que é bem legal das ênfases que a elementariedade traz, é da consideração das dificuldades sempre, assim, sabe? Que ela é a chave para a composição e para a criação da dança. Seja a dificuldade de aumentar a velocidade, a dificuldade de diminuir, a dificuldade de não alterar a velocidade, na composição, a dificuldade de lidar com a referência orgânica, sabe? Do seu movimento. Que é o próprio outro bailarino, o movimento do outro.
Então, a dificuldade é um gerador, né? Eu já descobri uma chave, viu? Acabei de descobrir uma chave legal para prática coreográfica. Vamos lá? Vamos. Depois a gente volta para se arrumar, que os rapazes